E agora? Liara, só tá a sua câmera na frente. Eu não sei, vocês estão vendo isso? A câmera Ah, dela pronto. agora resolveu. Isso. Agora resolvi. Quando a Pessoal, senhora der o ok, eu já começo, tá bom? tá ok. Não, eu só vou iniciar aqui, né, te apresentando aí para a turma. Pessoal, hoje a Williara vai falar com a gente um pouquinho. Ela é doutora em ciência de alimentos pela Unicamp. Ela fez o mestrado lá no Ceará e agora está fazendo o pós-doc dela em Viçosa. Vocês viram até conversando com ela, né? Uma colaboração aí. Na verdade, você pode contar para a gente um pouquinho depois, né, o que você está fazendo aí também, Claro, esse trabalho. claro. Ela tem uma carreira acadêmica aí, né? Ela trabalha muito com frutos subutilizados em ingredientes funcionais que têm alto valor agregado. Ela tem 45 produções técnico-científicas, 10 artigos em periódicos internacionais de alto impacto, e aí os trabalhos, né, acumulam aí mais de 390 citações, sendo também apresentados, né, em eventos nacionais e internacionais. E além da carreira acadêmica, ela já trabalhou aí com PDI, né, pesquisa e desenvolvimento, no Grupo Três Corações, e trabalhou diretamente no programa de inovação lá da companhia. Mas aí, Liara, você pode falar aí mais um pouquinho para a gente, né? Esse currículo extenso, tão novinha, parabéns. Ela vai falar um pouquinho para a gente aí da sustentabilidade 4.0. Fique à vontade, né? E muito obrigada por ter aceito o convite aí. Oi, professora Renata, eu que agradeço o teu convite. Para mim é uma honra estar com vocês nesse momento e falar de um tema que é tão importante, tão crucial de a gente entender, se conscientizar. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada, professora Renata, muito obrigada a todo mundo que conseguiu vir. Então, eu sou, como a professora já apresentou, né? Eu sou Iliari, fiz engenharia de alimentos na UFC, mestrado na UFC, depois trabalhei na Unicamp com a professora Glaucia Pastore. Lá eu trabalhei com fenólicos, né, de frutas que são subutilizadas da Amazônia, como a professora falou, e a gente conseguiu extrair compostos fenólicos. E o nosso grande claim, né, era construir partículas, micropartículas, né, insumos para a indústria de alimentos e para a indústria farmacêutica, né? Nosso claim era porque a gente, pela literatura, a gente sabia que os compostos fenólicos eles baixam, né, a glicose no sangue. Então, o nosso claim foi todo esse, o trabalho foi executado e agora eu tive essa grande oportunidade aqui de trabalhar com o professor Emile. Eu estou trabalhando num projeto da Embrapi, né, Embrapi, o FV e uma empresa privada. A gente está trabalhando com a empresa amazônica e a gente está trabalhando com a baunilha do Brasil, né, que é o cumaru, a semente do cumaru. E aí a gente vai extrair compostos fenólicos, óleo, e a gente tem um trabalho aí extenso. O grande claim, assim, é de a gente... a cumarina, que é o principal composto, né, que dá o aroma, ela é altamente tóxica. Então, a gente pretende mudar por biotransformação, tentar avaliar na literatura, porque, assim, os estudos que a gente tem é com ratos, e aí a gente vai fazer uns estudos em humanos, enfim. Então tá nessa pegada aí, é bem interessante esse estudo, tem essa parceria com a empresa privada também, né? E assim, sempre eu trabalhei com essa parte mais de sustentabilidade, de bioeconomia, de valorização, né? E é por isso que a professora hoje me chamou para falar sobre sustentabilidade, e hoje eu vou falar com vocês sobre sustentabilidade 4.0, e aí a gente vai traçar um pouquinho como que a ciência, a indústria e a tecnologia, elas se conectam, né, para transformar os desafios globais em oportunidades. Então, aqui a gente vai ver os desafios de urgência global do sistema alimentar,
a gente vai ver o paradoxo da produção mundial, a gente vai ver a evolução da indústria 4.0, e depois a gente vai entrar mais no conceito de sustentabilidade 4.0, a gente vai analisar algumas ferramentas de transformação, né, que usa ciência e tecnologia em ação para fomentar essa sustentabilidade 4.0, vamos também ver ferramentas de gestão, né, e estratégia para sustentabilidade 4.0 na indústria, e vamos analisar as perspectivas futuras e vamos finalizar. Bem, antes de mais nada, para a gente entender as oportunidades, a gente precisa entender quais os desafios a gente tem. Quando a gente observa assim, o sistema agroalimentar no geral, a gente tem 3 grandes desafios, né? Que o primeiro grande desafio é da insegurança alimentar, né? Mas o que seria a insegurança alimentar? É a falta de acesso regular, permanente e restrito a alimentos em qualidade e quantidade suficientes para manter uma vida saudável. Então, o aumento da população, a escassez de recursos, as desigualdades sociais e o desperdício, né, dos alimentos, eles comprometem a segurança alimentar. Então, o grande desafio é produzir mais e melhor, com sustentabilidade, inovação e equidade. Então, o primeiro grande desafio seria a insegurança alimentar. O segundo é o impacto ambiental, porque o sistema agroalimentar que a gente tem hoje, né, ele amplia a crise climática, ao emitir gases de efeito estufa, ao explorar extensivamente a terra, a água. E o terceiro e último grande desafio é o desperdício de alimentos, né? A gente sabe que mais de 1 milhão de refeições são descartadas todos os dias, né? O que corresponde a quase 1/5 de toda a comida disponível ao consumidor. E esse dado é um dado bem recente da ONU, e esse desperdício de 1 bilhão de refeições, ele corresponde por 10% das emissões globais, né, de gases de efeito estufa, e custa, esse desperdício, ele custa ao planeta mais de $1 trilhão por ano. Então, reduzir essas perdas é crucial tanto para a segurança, né, alimentar, quanto para a sustentabilidade global. E atualmente nós vivemos num grande paradoxo de produção mundial. Esse não é um termo que foi acunhado por mim, esse é um termo muito usado pelas Nações Unidas, e a contradição, ela reside exatamente em que o nosso tempo, ele pede pelo avanço tecnológico, né? E esse avanço tecnológico que gera alta produtividade é o mesmo que acelera o colapso socioambiental. Então, alguns especialistas, eles falam que essa tensão de alta produtividade que acelera o colapso socioambiental, ela é o grande desafio civilizatório do nosso século, né? Então, para superar esse paradoxo, nós precisamos, urgentemente, já estamos nesse caminho de articular a sustentabilidade 4.0, que une a ciência, a tecnologia e a ação humana, né? Então, antes de a gente entrar na sustentabilidade, no conceito de sustentabilidade 4.0, a gente precisa entender o que é a indústria 4.0, né? A indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial, é a integração de tecnologias digitais e de automatização inteligente usadas em processos de produção industrial. E aí eu coloquei aqui um esqueminha, um fluxograma de tempo, para a gente entender como que foi a evolução da indústria 4.0. Primeiro, nós começamos com a automação, né, que transformou os processos industriais e permitiu a produção em larga escala. Depois veio o IoT, né, que é a internet das coisas, que permitiu conectar os dispositivos para aumentar a eficiência. Mais recentemente, surgiu o Big Data, né, que
que é uma ferramenta que permite análise de grandes volumes de informações, né? Informações, um volume de tal forma que a gente levaria muito tempo para compilar. E agora, mais recentemente, em 2021, 2022, veio aí o surgimento da inteligência artificial, que está revolucionando todas as áreas do conhecimento humano, né, e melhorou a tomada de decisões em tempo real. Então, a sustentabilidade 4.0, ela integra, né, as tecnologias da indústria 4.0 e os conceitos de sustentabilidade clássica, né? Que são aqueles 4 R's, que é repensar no consumo, reduzir o consumo, reutilizar produtos e reciclar. Então, basicamente a sustentabilidade 4.0, ela pega o que há de melhor na indústria 4.0, né, que são as ferramentas, pega a teoria da sustentabilidade em si, e ela reformula e repagina para o nosso contexto atual, tá? Então, existem os 5 princípios estruturantes, né, da sustentabilidade 4.0, que é a eficiência sistêmica, ou seja, a redução do consumo de energia, de água, de matéria-prima, por meio de monitoramento e automação. A gente vai exemplificar quando a gente estiver falando das ferramentas ainda nessa apresentação. O outro princípio estruturante é a circularidade, né, que é a valorização dos resíduos, reaproveitamento de recursos, como remanufatura, reciclagem, upcycle, né, que essa é uma palavra que está, assim, muito na moda, upcycle, né, que bom. E o outro princípio estruturante é a transparência e a rastreabilidade, que a gente vai falar também, que fomenta cadeias produtivas mais seguras e éticas, porque elas são rastreadas digitalmente. O quarto princípio da sustentabilidade 4.0 é a inovação social, é a geração de novos empregos tecnológicos, é a inclusão produtiva, é a capacitação digital. E o 5 é a resiliência climática, né, que é a mitigação dessas emissões de gás carbônico, a adaptação das mudanças climáticas e a gestão integrada do nexo, clima, água, energia e alimento. E agora, adentrando mais nas ferramentas de transformação que fomentam a sustentabilidade 4.0, a gente vai falar um pouquinho sobre que ferramentas são essas que agregam, né, a ciência e a tecnologia. A primeira grande ferramenta, ela começa lá na base, lá na fazenda, lá no campo, né, que é a agricultura de precisão e digital, né? Então, se utiliza sensores para o monitoramento de lavouras, né, e geração de dados em tempo real, se faz o mapeamento aéreo e pulverização inteligente, por exemplo, eles verificam por mapeamento espacial, aéreo, enfim, eles verificam que áreas estão afetadas por pragas, e daí eles pulverizam só naquela área pontual, e não em todo hectare, sabe? Então, isso diminui a pegada a pegada do carbono, enfim, isso gera uma pulverização mais inteligente. Eles também otimizam rotas e semeaduras de precisão, fazem o controle e gestão remoto das operações. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 cases de grande sucesso, assim, que já trabalham com a agricultura de precisão e digital, que é, né, a SL Agrícola e a Magi, que são empresas brasileiras, líderes, que usa a tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir drasticamente o uso de fertilizantes, né, de água. Por exemplo, eles usam sensores no solo para detectar quando que precisa ser irrigado. Então, é tudo mais preciso e mais digital, né, para fazer realmente essa economia de água, de insumos. A outra grande ferramenta, a nova grande onda, né, da geração de novos alimentos, está, assim,
circulando em 3 grandes frentes para a área da nutrição, que é a área do plant-based, né, que é o avanço dos análogos de carne e laticínio. Inclusive tem a Notco, eles utilizam, eles trabalham só com essa parte de vegana, né, e eles utilizam, é bem interessante, uma inteligência artificial chamada Giuseppe, né, e eles usam o Giuseppe para criar receitas plant-based, né? A ferramenta junto com o analista criando essas receitas à base de plantas, né? Outra frente na geração dessas ferramentas de nova geração de alimentos é a fermentação de precisão, né, que também tem sido muito falada, muito comentada, principalmente nas principais feiras globais, que se utiliza micro-organismos como biofábricas, né, para a produção de aromas, de proteína de leite. Um exemplo muito interessante que a gente traz para vocês é a Fruit Co, né? Inclusive, eu tenho até uma amiga que fez doutorado comigo na Unicamp, e ela trabalha exatamente com a fermentação de precisão. Eu acredito, se não me engano, é produzindo aroma de chocolate, né? A gente sabe que o cacau está ficando aí cada vez, né, devido às mudanças climáticas, está ficando cada vez um insumo mais caro, então a indústria está correndo com esses aromas para assim, chegar o mais perto possível do cacau, sem plantar tanto cacau, né? E a gente também, quando pensa em nova geração de alimentos que fomentam a sustentabilidade 4.0, a gente tem a carne cultivada, que assim, particularmente é o que eu acho mais interessante, porque eu flerto muito, né, com o vegetarianismo, enfim, mas eu gosto muito do sabor de carne, né? É mais uma questão ética, mas também, ao mesmo tempo, eu gosto do sabor de carne. Quando eu vejo essa nova geração de alimentos e quando eu vejo a carne sendo cultivada sem precisar do abate, então isso traz uma resposta também para o consumidor mais exigente, né? E isso fomenta a sustentabilidade, é uma ferramenta que fomenta a sustentabilidade 4.0. Então, a carne cultivada é o futuro da proteína animal sem o abate. E, assim, a JBS é um case que é uma empresa, né, que está pesquisando, inclusive a JBF montou um super centro em Florianópolis, né, de pesquisa com carne cultivada no Brasil. Então, tem muita coisa boa sendo estruturada para vir nesse ramo, né, e que vai fomentar a sustentabilidade 4.0. E quando a gente está falando de sustentabilidade no geral, né, sustentabilidade 4.0, a gente precisa falar da economia circular, que é um modelo econômico, um modelo que visa minimizar o desperdício, maximizar a eficiência dos processos produtivos, e vai de encontro, né, àquela economia retrógrada, aquela economia mais do passado, que é a economia linear, né, que é um modelo que extrai, né, geralmente recursos que não são renováveis, que faz a fabricação, né, transforma, e que depois do uso já descarta, né? Então, a economia circular é uma resposta de sustentabilidade à economia linear. E dentro da economia circular, existe a bioeconomia, né? Que é um modelo de produção, de utilização e de conservação sustentável de recursos especialmente biológicos, né? Para criar produtos e processos e serviços. Aí aqui eu trago um fluxograma que ele traz nessa perspectiva de economia circular e de bioeconomia, onde os recursos renováveis eles são extraídos em moléculas, em biopolímeros, em compostos ativos, e aí a gente fabrica um produto, um ingrediente, a gente usa, e depois esse material ele volta para o meio ambiente, mas ele consegue biodegradar, né? Ele consegue voltar sem insumo para esse ciclo ele rodar.
né? Então, um exemplo, assim, que a gente tem de bioeconomia, de empresa brasileira, eu sempre estou trazendo empresa brasileira para a gente, porque assim, a gente sempre tem uma impressão muito negativa, mas o Brasil ele está progredindo, né? A gente precisa pensar assim, e por isso que eu tenho trazido aqui nessa palestra empresas brasileiras. E aí a gente tem uma muito recente, que é a Synex Ingredients, que é uma empresa que ela foi criada, se eu não me engano, foi no começo desse ano, né? E é uma empresa realmente criada para transformar os subprodutos e os resíduos da indústria de alimentos em ingredientes de alto valor agregado, né? Outra ferramenta muito interessante que fomenta a sustentabilidade 4.0, especificamente, eu penso que sustentabilidade social é a rastreabilidade, usando o blockchain, né? A rastreabilidade o acompanhamento de toda a jornada do produto. E o blockchain, gente, ele nasceu junto com os bitcoins, com o dinheiro eletrônico, né? É uma tecnologia que ela garante muita segurança e veracidade dos dados. Então, a indústria de alimentos, ela pegou essa tecnologia que vem do mercado financeiro e ela joga para a rastreabilidade para que o consumidor final ele tenha total, assim, total confiança naquele produto. Poxa vida, eu tô comendo esse chocolate, eu gosto muito de chocolate, por isso que eu tô sempre falando de chocolate. Eu tô comendo esse chocolate, mas ele não veio de sistema análogo à escravidão. Ele veio dessa fazenda, e esse produto, assim, eles valorizam os pequenos produtores, então, a empresa que ela adota, né, em toda a sua logística, o blockchain, as pessoas têm uma confiabilidade maior, e eu chamo isso de sustentabilidade 4.0, mas no que toca, principalmente no mercado, na cadeia de trabalho, né? E eu falo sempre de sustentabilidade social quando eu falo dessa rastreabilidade, porque confere mais transparência e ética, né? Garante a visibilidade sobre a origem, o manejo dos produtos, passa confiabilidade, responsabilidade, porque essa tecnologia ela te permite auditar as práticas tanto trabalhistas quanto ambientais. Você tem como combater por essa tecnologia, né? Analisar, e por isso vai combater exploração e fraudes, porque os registros eles são criptografados, né? Isso permite uma proteção que é imutável, que protege trabalhadores e consumidores. E essa rastreabilidade através do blockchain, ele traz mais economia circular e inclusão, porque ele fortalece práticas de reaproveitamento e valoriza aí os pequenos produtores, né? Aí a gente falou de todas as ferramentas tecnológicas, mas as ferramentas tecnológicas, elas precisam de gestão. Então, é por isso que aqui nessa palestra também eu falo sobre as ferramentas de gestão que fomentam a sustentabilidade 4.0 na indústria. E a gente começa com uma ferramenta muito interessante, né? Que, assim, agora, recentemente, que eu tenho visto as universidades também absorverem esse conceito, né? Que é a ferramenta de gestão de análise do ciclo de vida, que é uma metodologia que ela analisa os impactos totais, né, ambientais, sociais, econômicos, de um produto, mas não só de um produto, de um processo, de um sistema, que vai ali desde a extração da matéria-prima até o seu descarte final, certo? E essa análise do ciclo de vida, ela tem 4 etapas fundamentais, que já são bem documentadas, inclusive na ISO 440, na ISO 440 e 444, né? Esses princípios são os seguintes. Primeiro, as etapas, né? Para vocês implementar a análise do ciclo de vida. Primeiro, se define
o objetivo e o escopo, o que vai ser analisado, por quê, e aí faz-se uma análise de inventário, ou seja, eles coletam os dados que entram, quanto que gasta de energia, de água, de matéria-prima, e quanto que sai, né, de emissão, de resíduos em cada etapa. Então, eles fazem realmente o inventário, e aí depois eles avaliam o impacto, né, a quantificação desses impactos, como a pegada de carbono, o uso de água, os impactos sociais, e aí, depois dessas 3 etapas de análise, né, de catalogação de dados, eles interpretam e faz essa metodologia te dá conclusões, recomendações para que as tomadas de decisão sejam mais fáceis, né? Mas tudo olhando para o contexto mais circular de sustentabilidade, certo? Aí, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ficar mais visual, como é que a gente aplica o ACV, né? Então, aqui eu coloco cada etapa, que é determinada pelas ISOs, que eu falei aqui. Aqui eu trago exemplo para engenharia, para nutrição, em cada uma dessas colunas, né? Para engenharia, para nutrição e para as ciências sociais. E aí, por exemplo, temos um projeto que vamos analisar copos que são feitos por PET, né? E por PLA. E aí a gente começa com o objetivo escopo, que é comparar o impacto ambiental dos 2 tipos vamos produzir copos, suposição. E aí a gente faz todo o inventário, o input de gramas de petróleo para produzir o copo PET, o tanto de energia que se gasta. E aí a gente tem avaliação do impacto, né? Por exemplo, o copo PET, ele vai gerar 100 gramas de gás carbônico equivalente. E também vai gerar um resíduo não biodegradável. E aí a gente tem a interpretação, né? Então, dessa forma, seria melhor a gente usar o PLA, né? Porque ele não vai dar esse resíduo equivalente de gás carbônico, não vai ter esse resíduo não biodegradável. Então, seria melhor usar o PLA. Mas quando a gente vai pensar em todo o processo do PLA, o PLA ele é melhor para o clima, mas ele usa mais terra, né? Porque a gente sabe que o PLA ele vem do ácido lático, né? As bactérias produzem fermentação através do milho, beterraba, então você precisa plantar mais. Então, a escolha, aí a gente fica aí, é o que pega dentro da indústria, né? Qual a decisão tomar, né? Porque as opções nunca são fáceis. Então, a escolha depende da prioridade, né? Da prioridade que a empresa e assim, da estratégia que a empresa ela tem seguir. Aí, como por exemplo, a gente também pensou, né, na nutrição. O que tem um ciclo de vida mais rápido, mais sustentável? Será que um tomate fresco ou um tomate enlatado? Né? E aí a gente traça lá o objetivo, que é comparar o impacto de consumir 1 quilo de tomate fresco no local, na estação, versus 1 quilo de tomate processado, né, enlatado, que vem da indústria, enfim. E aí a gente faz o input, né, processamento térmico, as gramas de aço da lata. Então, é bem meticuloso o processo, né? Os quilômetros do transporte de fábrica para os centros de distribuição, os litros de água para o cozimento desse tomate, enfim. E aí, a gente tem como resultado que o tomate enlatado, ele gera 5 vezes mais gás carbônico equivalente, né, devido à energia da indústria, do que um resíduo metálico, por exemplo. Mas mas quando a gente pensa assim, ok, então vamos consumir só o fresco. Mas o tomate enlatado, ele reduz o desperdício de alimentos, né, a quase zero. Então, o risco do enlatado gira em torno da energia de esterilização, que foi usada para esterilização, e da embalagem. Já o risco do fresco, do tomate fresco, ele gira em risco do desperdício, né, da pós-colheita. Então, assim,
vai depender da estratégia também da empresa, que a empresa vai seguir, né? Quando a gente olha para as ciências sociais, a gente pode aplicar também essa ferramenta de gestão, né? Por exemplo, nas cadeias de cacau, olha, cacau entrando aqui de novo, né? Eu amo chocolate. A gente vai mapear, por exemplo, o objetivo da pesquisa é mapear os riscos de violação trabalhista em toda essa cadeia. Então, o input são as horas de trabalho, o dia, o salário médio pago, né? Então, por exemplo, a gente teve um resultado que foi para alto risco de violação trabalhista, né? Por exemplo, os trabalhadores que são terceirizados, eles têm essa violação trabalhista. Então, essa ferramenta, ela te mostra o risco claro, né? E aí, que você vai precisar focar em auditorias, você vai precisar fazer investimentos sociais, né, nos produtores terceirizados. Então, é uma ferramenta muito interessante que a indústria vem usando, né? E que recentemente eu tenho conversado com alguns professores e que já começaram a utilizar isso nos seus laboratórios, né? Existem alguns softwares para você tentar calcular, né, esse ciclo de vida de um produto, processo ou sistema, né, que é esse OpenCLA, é um software que ele é profissional, ele é gratuito, então qualquer um pode entrar e usar, certo? E ele é o mais popular do mundo, tá? Tem o Cima Pro, que é um software para você calcular, né, o ciclo de vida. Ele é muito comum para calcular nos bens de consumo, alimentos e bebidas, na construção civil, também é usado nas universidades. Tem o Gabi, né, que é o mais utilizado para os setores químico, automotivo, materiais e manufaturas, tá? Outra ferramenta de gestão são os frameworks, né? Que é o ESG, os principais, o ESG e o sistema BI, né? Esses frameworks, eles são modelos que as organizações elas utilizam para guiar, medir e gerenciar e comunicar também para a sociedade, né, as suas práticas e impactos, além de resultados puramente financeiros, certo? Então, o ESG, por exemplo, ele é um conjunto de critérios que avaliam a sustentabilidade e o impacto ético de uma empresa através de 3 pilares, né? O ambiental, o social e o de governança. Então, ele é usado, é uma métrica usada para medir o quão responsável uma organização em relação ao meio ambiente, aos seus funcionários, às comunidades e à sua própria gestão corporativa, né? E o sistema B, né, o B Corp, é uma certificação que ela é concedida às empresas que se comprometem a ter um impacto social e ambiental positivo, empresas que equilibram o propósito e o lucro, né? Então, para obter a certificação, essas empresas elas devem atender a rigorosos padrões, né, de desempenho social, ambiental, de transparência, de responsabilidade corporativa, e esses padrões, eles são avaliados pela organização, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que é a B-Lab, né? Então, eles avaliam a empresa e se ela estiver dentro desses parâmetros, né, como eu já falei, desempenho social, ambiental, transparência, eles recebem essa certificação. Isso é muito bom para a empresa, para o meio ambiente, para o marketing da empresa, né? Outra ferramenta para fomentar a sustentabilidade foi a que eu participei, né, na Três Corações, que é o Inovação Aberta, Open Innovation, que é uma abordagem, gente, que é uma abordagem de gestão de fluxo de conhecimento interno e externo para acelerar a inovação, né? Então, a indústria, em vez de se basear apenas de recursos intelectuais internos, dos seus próprios funcionários, elas colaboram, né, com parceiros externos, como startups, universidades, órgãos públicos e até consumidores, assim, para desenvolver novas ideias, produtos e serviços, com uma infinidade de temas, né?
claro que o tema da sustentabilidade é um tema muito importante que eles buscam muito, né? Então, as empresas não inovam mais sozinhas, não é mais o P&D sozinho que inova, certo? Então, elas lançam os desafios para os ICTs, né, os centros de tecnologia, para as startups, ICTs como a UFV, a fim de co-criar, como a UFV, como a UFMG, né, a fim de co-criar soluções. E eu estava aqui, eu quero até instigar vocês, porque o projeto de TCC de vocês, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, ele pode ser a solução em sustentabilidade 4.0 que uma grande empresa procura por meio de um programa de Open Innovation. Então, é só ficar de olho nesses editais que saem da própria empresa, né? E eu elenquei aqui algumas dos mais conhecidos, assim. A gente tem a Ambev com a aceleradora 100 mais, né? Que eles trabalham com essa parte de sustentabilidade, ESG, né? De água, embalagens e agricultura sustentável. Também coloquei aqui a Natura. A Natura, ela trabalha através do programa Natura Innovation Challenge. Eles trabalham com a sociobiodiversidade, né, bioingredientes da Amazônia e parcerias com comunidades. Então, de repente, se o projeto de vocês tiver nessa interseção, o da Três Corações, eu até nem coloquei aqui, mas o da Três Corações é sempre em outubro que acontece, né? E aí eles lançam o edital bem antes, aí você tem que ficar atento. E se você tiver um projeto interessante, e não custa, né, mandar, enfim. Aí a gente tem a Suzano, né, que eles trabalham com o programa de inovação aberto, que é o Suzano Lab, também tem o Suzano Ventures, que é de capital aberto mesmo, para financiar esses projetos, e eles trabalham com bioeconomia, né, substituição de materiais plásticos fósseis por renováveis. E a gente tem o BRF Hub, que é o programa de inovação aberta da BRF, que eles trabalham com o futuro dos alimentos, né, com proteínas alternativas, clean labor e rastreabilidade. Então, a gente já está indo aqui para o fim, e quando a gente pensa assim, a gente já evoluiu bastante, tem muito que evoluir ainda, obviamente, mas quando a gente pensa em perspectiva para o futuro, né, de sustentabilidade 4.0, a gente pensa na IA generativa associada à biologia sintética, né? Porque daí a gente sai de prever e otimizar processos existentes através da entrada de dados. A IA hoje é isso, né? Você entra com o dado, você ensina ela e aí você faz com que ela prevê. Para você sai desse modelo de você entrar com prompt e ela te dá uma resposta, para você desenhar, por exemplo, para ela pensar e criar junto com você, ela co-criar junto com você, né? Para ela desenhar novas moléculas, ingredientes, e isso é a IA generativa. E a biologia sintética é o que tira de dentro do software e faz com que venha para o mundo real, né? Então, por exemplo, um cientista sai de projetar uma molécula só, usando uma IA preditiva, né, para simular se aquele design é funcional ou não, que é um processo mais lento e linear, centrado em uma molécula por vez. Ele sai disso para dar um comando à IA generativa, por exemplo, como criar um sistema de moléculas que simulem o aroma de café. E em horas, essa IA, ela já tem dado suficiente para imaginar e gerar, sei lá, 10 mil novas opções de voláteis que a biologia sintética pode produzir através de fermentação de precisão. Então, é bem interessante. Outra perspectiva futura, assim, que a gente tem visto na literatura é o fator humano, né? O fator humano de novo no centro. Isso tá chegando aí, né? Que é a indústria 5.0. A gente sempre tem aqueles fake news, IA vai substituir as pessoas, mas a próxima evolução da indústria é recolocar o ser humano no centro aí da produtividade, da inovação. Então, a gente sai do foco na automação e na tecnologia, né, que é a indústria 4.0,
para o foco da colaboração humano-máquina da indústria 5.0, através da ética, da governança e da inclusão, né? Por exemplo, na indústria 4.0 hoje, o sucesso é medido pela produtividade e pela precisão. Mas os estudos têm mostrado que o futuro para a indústria 5.0 é as máquinas trazerem o profissional para o centro, e mudando a ênfase, né, na eficiência para o significado do trabalho, para a inclusão digital, para o uso responsável da tecnologia, né? Então, a gente conclui fazendo um overview de tudo que nós vimos, né? A gente começou com o paradoxo, que é essa constante tensão entre o avanço tecnológico, a produtividade e o colapso socioambiental. A gente colocou a sustentabilidade 4.0 como uma saída, né, que une o poder da indústria 4.0, os princípios da circularidade, da transparência e do impacto social. A gente viu aqui nessa palestra as ferramentas reais que vão ali desde a base, desde o campo, na agricultura de precisão, até a projeção, né, a produção de novos alimentos, como o plant-based, a carne cultivada, e até métricas de gestão, como o ACV e o ESG. E a gente também falou um pouquinho sobre o futuro, né, e eu quero deixar esse desafio com vocês, né? Entender um pouquinho de IA generativa, como que isso vai desenhar novas moléculas e como que a indústria 5.0 ela trará o foco de volta, né? A colaboração humano-máquina. Então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido claro, eu espero que tenha agregado algum conhecimento e muito obrigada. Ilhara, nós que agradecemos, eu vim da indústria, então, assim, é muito interessante pensar o quanto evoluiu, né? Porque eu trabalhei na indústria há uns 20 anos atrás, e, assim, realmente a gente não tinha todo esse suporte que hoje existe, né? E é interessante quando você fala que assim muitas dessas ferramentas elas atendem a várias áreas, né? Você não só pensar assim, porque eu sou engenheira de alimentos, eu vou usar porque é engenharia, não é isso. Achei muito bacana quando você falou lá uma hora que até o pessoal, né, das ciências sociais eles podem tá aplicando e tá avaliando. Eu estou falando isso porque eu acho que eu cheguei a te contar, né, que a turma tem vários alunos das ciências sociais, então isso, né, te motivou também a colocar essa informação. Mas é muito interessante. Eu gostaria de ouvir vocês também. Isso para mim não é tão longe da minha realidade, porque eu vivi na indústria, né? Eu tive um pouco assim, não tão avançado como está hoje em dia em relação a essas ferramentas, mas eu queria ouvir de vocês aí, se vocês acharam foi muita novidade, ou vocês já tinham ouvido falar nisso tudo, como é que tá as informações aí para vocês? Quem quer começar? Eu acho que teve muita coisa nova, assim, de pensar no que você tinha falado sobre o desperdício de alimentos e como que está avançando a parte tecnológica, assim, que podem ter, né, alimentos feitos em laboratório e novas soluções, assim. Eu achava que isso era uma coisa muito pro futuro, assim, não sabia que já estava acontecendo, assim, sabe? Acho que foi bem Para o interessante. futuro, Henrique, é a gente escalar a tecnologia. Porque, assim, carne de laboratório a gente já está produzindo, né? Mas para o futuro, eu acho que esse é o desafio lá da BRF em Florianópolis, é de eles escalar, né? Acho que o grande pulo vai ser eles escalar essa tecnologia e a gente comprar no supermercado. Esperando chegar. Eu fico em dúvida em relação ao valor nutricional desses alimentos feitos em laboratório. Eu nunca tinha ouvido falar, mas me veio esse questionamento, sabe?
questão nutricional, como que funciona? Assim, a gente sempre tem uma tendência a pensar que, até mesmo pelos ultraprocessados, a gente sempre tem uma neofobia associada, né? Que é aquela fobia do que é novo, né? Mas, assim, esses alimentos, eles são pensados para realmente nutrir, não só para substituir a causa ética, né? Mas também para nutrir, né? E nutrir com segurança. Tanto é que empresas como o BRF, por exemplo, elas estão nesses projetos assim de forma muito intensa, né? E a gente sabe que o consumidor hoje ele tem acesso ao conhecimento. Então, assim, tipo, não é tipo, sei lá, uma carne impressa daquelas impressoras 3D, sabe? É coisa mesmo feita com propriedade. Inclusive, tem um pesquisador que ele é muito assim, é um cara fora da curva, ele trabalha na UMass, é o Dave McClements, né? Eu tive a oportunidade assim de conversar com ele, trabalhar com ele. Ele projeta alimentos para a NASA e agora ele tá trabalhando com essa parte. Ele trabalha com a parte de química de alimentos. Ele está trabalhando com essa parte de alimento de laboratório, né, de carne de laboratório. Então, assim, tem uma corrente de pesquisadores muito fortes que querem solucionar esse problema e com certeza para trazer segurança nutricional, viu, Alicia? Mas é um ponto que você coloca muito importante e que a gente precisa sempre estar atento, né? Sim, porque hoje a Obrigada, gente viu? muito, por nada, a gente muito se discute hoje dos alimentos ultraprocessados, porque eles são muito concentrados em calorias, né? O pessoal da nutrição aí sempre está discutindo com a gente, eu sou da enfermagem, e hoje a gente já não fala tanto em desnutrição, e sim obesidade, né? A gente mudou Isso, totalmente o discurso do país e isso, tudo. Aí eu fico pensando que até esses alimentos podem solucionar essas questões, né? Porque se eles são pensados exatamente, em nutrientes, calorias, tem exatamente. esse impacto também, né, É. positivo. Tem um Muito mundo de legal. possibilidades, tem um mundo de possibilidades aí muito interessante que a gente vai ver nos próximos anos, né? Uhum. Muito obrigada, foi ótima a palestra. Nada. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Claro, né, que o ideal seria se a gente conseguisse alimentar, consumir, né, os alimentos sem precisar passar por esses processos. Eu acho que seria a maravilha, né? Mas a Isso, tecnologia está aí e muitas vezes a busca é de agregar valor ao produto. O que eu sinto é que, assim, acaba que a gente não está conseguindo ir para o caminho que deveria, que colocar no mercado produtos com qualidade nutricional, o que agora está sendo, né, esse discurso em relação às proteínas, tentar, né, colocar no mercado produtos similares à carne, até no sabor, mas com esse enfoque aí nutricional que, né, que ela perguntou com toda razão, é uma isso, preocupação. com Mas certeza. a gente também fingir que não existe e não estudar, não trabalhar, isso não pode, né? A gente tem que se envolver, entender o que está acontecendo. E se a indústria está investindo muito nisso, é porque realmente tem os que consomem, né? Tem mercado para Exatamente, isso. Então, eu exatamente, acho que a gente também exatamente. tem que ter esse olhar. Não abrir É, mão da agroecologia, da horta, da cultura, né? De conseguir fazer o nosso, mas não são todos que têm essa realidade, né? Eu fico vendo assim, exatamente. eu vim de uma geração que a minha mãe ela não trabalhava fora, então ela cozinhava, né? Eu fui criada com a alimentação, né, que a minha mãe fazia, com esse hábito. Hoje em dia, muitas pessoas moram sozinhas, elas saem de casa às 6 horas da manhã, chegam em casa 10 horas da noite, 11 horas. Ela precisa de estar consumindo coisas práticas, rápidas,
né? Então, assim, é uma Exatamente. realidade muito diferente. E o mercado está aí, né? Está colocando esses produtos. O que eu sinto, igual ela falou da obesidade, é isso também, porque hoje um pacote de biscoito está muito mais em conta que 1 quilo de fruta, né? Que é uma questão que eu acho que E muito realmente a mais gente vai ter gostoso que também. muito mais gostoso. A gente vai ter que repensar essa questão de taxação de produto. Eu acho que isso aí é uma coisa que realmente, né, as frutas, verduras, o preço tem que realmente ser menor e esses outros produtos, preço maior, né? Acho que eu estava no Isso. primeiro período, Hum. a professora passou um filme que depois eu acho que ele eu não coloquei para vocês, não, mas como que chama? Ai, associada à fome e mostrando crianças assim, né, no norte, tudo, elas não conheciam, não sabiam o que era um pepino, o que era um jiló, o que era um chuchu, e crianças muito obesas, novinhas, e assim, as mães falando a dificuldade porque chegava lá naquele fim de mundo o refrigerante, chegava o biscoito, mas o plantio mesmo era pouca coisa que eles tinham lá, não chegava, né, a certa distância. Então, a conservação desse alimento, é muita coisa envolvida, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, como hoje a gente tem hoje não, né, essa desigualdade também, né, em termos de população, quem vai consumir, mas não tem como fechar os olhos. E como essa disciplina ela dá espaço para a gente, né, conseguir ver todas essas possibilidades, eu achei muito bom você poder mostrar isso para eles, você vivenciou, né, alguma dessas ferramentas e que são úteis, que estão aí, e tem tudo, né, correlacionado aí à sustentabilidade e alimentos. Então, é bom a gente saber, né, o que está acontecendo. Alguém mais quer comentar, quer perguntar alguma coisa? Aproveitar aí, né, o conhecimento da Oliara aí para a gente Tem uma. aprender Tem, mais. professora, essa pergunta da Alicia, ela é muito interessante porque a gente sempre tem que olhar para toda a estrutura com uma visão muito crítica, assim, porque, por exemplo, a indústria, ela sabe que o consumidor está buscando saudabilidade associado a sabor, né? Então, ela está botando proteína em tudo, assim, tudo que você vê até agora, até pipoca tem proteína, né? Tá desse E jeito. aí a gente tem que olhar para o alimento, assim, com um olhar mais crítico, no sentido, por exemplo, barrinha de cereal. Eu participei de uma produção de barrinha de cereal e eles falam, a gente coloca 15 gramas de proteína, né? E ele vai te dar saudabilidade por causa da proteína e saciedade. Só que quando a gente vai ver o processo de produção, ali tem gordura, muita gordura, e ele não coloca o FOP de alta em gordura saturada, porque eles conseguem manipular a legislação para entrar não como alimento, mas como suplemento alimentar. E aí Olha só. você tá comendo um material assim, alto em gordura e não em proteína, por isso que ele te dá saciedade. E você tá ótimo achando que tá comendo proteína e tá entendendo? Então, assim, a gente sempre tem que ter esse olhar muito crítico. É óbvio que a indústria quer lucrar, né? E a gente precisa moldar, né? Como consumidor exigente, como consumidor crítico, a gente precisa estar de olho sempre no valor nutricional para moldar todas essas tomadas de decisões estratégicas dentro da indústria, né? Com certeza, não, realmente leva à reflexão. E sem contar que nem tão gostosas essas barrinhas são, né? Para enganar a gente desse jeito. Caras. Não, e o problema São que eu falo das caras. barrinhas é que, assim, poucas são gostosas, a gente paga caro e experimenta e já não gosta. É difícil você falar assim, não, essa aqui foi mais ou menos, né? Essa aqui vou Isso. guardar para comprar de novo o nome, né? Mas é uma realidade que a gente tem que entender, administrar e, na medida do possível, tentar descascar mais, né?
desembalar menos, né? Eu acho Lavar que mais isso aí fundo, isso. é o principal. Pode falar, Milena. A Milena levantou a mão? Oi, tá dando para me ouvir, Renata? Estou te ouvindo. Ah, então eu acho que sim, esse é o maior desafio da nutrição hoje em dia, né? Falando como estudante de Sim. nutrição. Só um adentro em relação à obesidade, às vezes a gente tende a achar que são opostos, né? Obesidade e desnutrição, mas a obesidade ela é uma desnutrição, né? Hoje a gente vê as pessoas consumindo um excesso de energia, de caloria que leva à obesidade, só que é uma desnutrição porque tem falta de nutriente, né? Então a gente consome calorias demais e nutrientes de mesmos. E assim, eu vejo que hoje em dia a tecnologia de alimentos ela traz assim inúmeros produtos que realmente são muito bons, né? Inclusive esses enriquecidos com proteína, tem algumas opções que são muito boas, mas eu acho que é um desafio muito grande, sabe? A gente alertar sobre a questão da proteína. Então, muito paciente chega pra gente falando que, eu não tô fazendo um lanche no meio da tarde, mas eu tô tomando isso daqui que é com tantos de proteína, né? E aí, às vezes, a gente vai olhar, não é uma proteína com alto valor biológico, não é uma proteína que tem, que é de uma fonte realmente boa, né? Que vai fazer diferença ali na construção do músculo, do emagrecimento. Então, assim, acho que isso é um desafio muito grande, sabe, para nós nutricionistas, alertar e orientar quanto aos alimentos ultraprocessados, quanto ao consumo desses alimentos que vêm com a promessa de serem saudáveis, mas na verdade não são, né? Mas assim, eu vejo que hoje a tecnologia de alimentos tem um poder muito grande e auxilia bastante, né? Principalmente quando a gente vai olhar a terapia parenteral, enteral, sem a Sim. tecnologia de alimentos realmente é impossível, assim, manter, né, o paciente estável e tudo. Mas eu achei super interessante a aula. Obrigada, Milena. Obrigada. Liara, retomando, você falou em relação aos compostos fenólicos, não foi? Isso. Aqui já é uma curiosidade minha. Vocês estão tentando encapsular? Você fala dos daqui, do projeto daqui da UFV? Não, você foi no seu doutorado que você fez com No com a doutorado, Pastore? do doutorado, no meu mestrado, eu encapsulei, mas foi pela metodologia de conservação complexa, né? Que é uma metodologia simples, modulável, que você trabalha com carga, enfim, é bem tranquilo. Mas, assim, a indústria não gosta muito porque tem que usar um volume de água muito grande. Então, o que a indústria gosta mais é de usar spray dry. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com spray dry e trabalhei com spray chili, né? Que a gente queria entregar os compostos fenólicos exatamente no intestino delgado, que é onde acontece a maior absorção. Então, para a gente entregar no delgado, para proteger os compostos fenólicos, tanto da boca quanto do estômago, a gente teve também que encapsular por spray chili, né? Que é uma camadinha que a gente coloca de uma gordura, mas é uma gordura super boa. E aí a gente consegue veicular lá no intestino, né? Então a gente trabalhou com encapsulação e aqui na UFV a gente também vai trabalhar com encapsulação, mas apenas com spray dry, porque esse projeto ele vai ser totalmente voltado para a indústria lá de Manaus. E aí eles acham a tecnologia mais factível para escalar. Entendi. É. Ai, que bacana. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Olinara, te agradecemos então, né? E fica aí o convite para você nos visitar também aqui, Ah, eu né? vou. Na Eu vou, faculdade. professora. Vem sim, vem sim. Tá bom? Bom trabalho aí. Muito obrigada, pessoal. É, Vamos tirar uma vou- foto, professora? Se o- podemos. Eu não estou aí não, mas pode. Eu fiz Ai, alguns verdade. prints também da sua aula, Ai, depois eu te mando. certeza. Quem puder ligar a câmera aí, o Linara quer uma foto. Oi, gente. Eu tô sendo aquela chata, né? Às vezes, eu vou assistir essa aula, mas não tô bem. Já aconteceu muitas vezes com isso. Quem não puder, não abra. Só para te registrar aqui com vocês, tá bom? Um, dois, três e foi.
Obrigada, Obrigada, Nada. Daqui a gente. pouquinho te mando um Obrigado. e-mail Boa também. Vou tarde. colocar o link Boa da tarde. palestra e te mando. Tá. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho vou pôr atividade lá. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Um obrigada. abraço. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.